a paz esteja com todos, caros ouvintes e acompanhantes aí do canal Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Eu me chamo Samuel Cordeiro e estou aqui com o irmão Jefferson para analisarmos um texto bíblico muito específico lá em Mateus no capítulo 15. Então, irmão Jefferson, primeiro saldo com a paz. E também quero deixar claro aqui, né, irmão Jefferson, que nós achamos de grande importância o estudo sobre essa passagem, né, para que nós possamos completar né, o vídeo qual nós falamos da carne do porco. Então, se você quer realmente entender o contexto dessa passagem de Mateus 15, acompanhe até o final que você vai aprender muita coisa interessante na Escritura. Meu irmão Samuel, paz seja convosco a todos os que nos acompanham aqui por este canal. Estamos mais uma vez aqui fazendo este vídeo, lembrando que estamos falando aqui sobre a alimentação pura e a impura, sobre aquilo que contamina você no comer e aquilo que não contamina. Então vamos ser sinceros conosco mesmo, vamos obedecer a Bíblia, a palavra de Deus, o qual nós julgamos ser por ela o nosso destino à vida eterna, e não vamos ficar entrando em contradições de versículos e nem de capítulos aqui. Por isso vamos ler o texto dentro do seu contexto e trazer a vocês aquilo que está escrito nas Escrituras e não aquilo que um líder religioso fala. Então vamos começar com a leitura para nós respondermos a seguinte questão, né, que até o título do vídeo: o que entra pela boca contamina o homem? Então, irmão Jefferson, Mateus 15, a partir do verso 1, por favor. Então chegaram aos pés de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e a quem maldizer a teu pai e a tua mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer um que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor, o que podereis aproveitar de mim? Esse não poderá honrar nem a seu pai e nem sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E chamando-os a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é, o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então, caros ouvintes, irmão Jefferson, aí a leitura, né, completa desse texto, onde creio que quase 100% das pessoas se baseiam nele para poder se alimentar de coisas que a palavra de Deus não aprova, né? Inclusive, nós vamos, durante esse vídeo, deixar algumas perguntas para quem crê que esse texto, né, não só esse texto, mas para que que crê que Jesus aboliu esse mandamento. Então nós esperamos que assim que você entrar em contato conosco, seja nos comentários, né, onde quer que você esteja acompanhando esse vídeo, que você responda essas perguntas, né, irmão Jefferson? Porque é muito comum as pessoas ignorarem tudo que nós lemos aqui, como no vídeo passado, nós lemos vários versículos, né, provamos que os apóstolos faziam distinção do alimento. As pessoas simplesmente ignoram esses versículos e leem só isso aqui e não fazem o contexto, né? Então, irmão Jefferson, é muito importante as pessoas responderem cada pergunta que nós vamos fazer aqui nesse vídeo, né? Se você quer nos contestar, fique à vontade. Apenas pedimos que você nos conteste com versos bíblicos dentro do seu contexto. Nos mostre que você pode se alimentar daquilo que Deus considerou impuro. Deus fez, mas ele considerou impuro para alimentação. Lembramos que em outro vídeo nós falamos que Deus fez todos os animais, mas uns ele destinou para a alimentação e outros ele não destinou para alimentação. Então é importante pegar as Escrituras e ver o que nela está escrito. Então, bem importante, Jefferson, nós começarmos nesse estudo é entender que Jesus ele falou ali de comida, né? Ele fala ali que não é a comida que entra pela boca que contamina. Então, irmão Jefferson, agora vamos entender nas Escrituras se porco é comida.
Porque, caro ouvinte, se para Cristo estar falando de comida, então tem que ser algo que ele e a Bíblia Sagrada considere comida, né? Então nós vamos ler aqui Levíticos 11, versos 7 e 8, né? E antes da leitura, para aqueles que dizem, mas vocês só se baseiam no Antigo Testamento, vão ler Levíticos, né? Então nós perguntamos o seguinte, se você não crê no Antigo Testamento e descarta totalmente, né, aquilo que está escrito, em que se baseiam os líderes religiosos hoje em dia, né, para cobrarem o dízimo das pessoas, obrigarem os dízimos, né, principalmente aqueles que citam Malaquias? Se você não crê no Antigo Testamento, né, porque muitas pessoas, inclusive, creio que da sua família, né, provavelmente um da sua família que está escutando esse vídeo, tem lá escrito um Salmos em um quadro, né, as pessoas citam Salmos 23, por que você cita esse Salmo se a Bíblia, se o Antigo Testamento não é mais válido, sendo que eles estão constando lá? Irmão Jeff, são tantas outras coisas, né, que as pessoas, para anular esse mandamento, descartam totalmente o Antigo Testamento e acabam passando por cima de muitas coisas que elas mesmas creem. Um exemplo é que nós lemos aqui na semana passada, Isaías 66, verso 17, onde fala que aqueles que comem carne de porco serão consumidos. Isso você pode conferir lendo o que eu citei. Mas aqui, irmão Jefferson, no próprio texto, Jesus cita o profeta Isaías, o que prova que Cristo cria no Isaías, e Isaías está lá no Antigo Testamento. Então sim, agora vamos à leitura, Levíticos 11, versos 7 e 8. Também o porco, porque tem unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em duas, mas não remói. Este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos. Então, irmão Jefferson, aí está claro, nós vemos aqui que carne de porco não é comida. Realmente, nós falamos isso em outros vídeos, falamos muito disso, e o que nós falamos, nós também cumprimos. Como disse o irmão Samuel, em nenhuma das passagens citadas em versos anteriores, em estudos anteriores, ela se contradisse. Muitos dos que nos contradizem pegam versos e fazem suas interpretações de acordo com a teologia em que estão inseridos. Então, mas aqui nós falamos, se você quer nos contestar, nos conteste com a Bíblia. Se você quer nos mostrar que estamos errados, pegue a Bíblia, cite o verso por inteiro, cite ele dentro do seu contexto. Como disse o irmão Samuel, que muitos pegam ali dizendo que nós nos baseamos no Antigo Testamento para esse tipo de coisa. Mas como nós já falamos, aqui se baseiam no Antigo Testamento para dízimo, para ofertas, para congregar, até mesmo muitos que é normal agora chamarem de levitas, aqueles que cantam na igreja, levitas, é só no Antigo Testamento. Se você crê que Jesus purificou todas as coisas e que fez de todas as coisas ali alimentação, nos mostre na Bíblia onde Jesus, onde os apóstolos, onde seus discípulos comeram carne de porco, comeram ali aquilo que está contrário à lei, aquilo que é contrário à Torá. Nos mostre na Bíblia eles se alimentando desse tipo de coisa. Então não se baseie aí nas palavras de Jesus se você exclui o Antigo Testamento. Jesus viveu sobre a égide do Antigo Testamento. Jesus morreu no Antigo Testamento. Jesus comprou todas as pessoas de todas as nações no Antigo Testamento vivendo sobre a lei do Antigo Testamento. Então nos mostra simplesmente que Jesus comia esse tipo de coisa. Então, né, fica a primeira pergunta. Nós aqui mostramos na Bíblia que o porco é abominável, não é alimento. Então nós solicitamos o seguinte: mostre um versículo na Bíblia onde está dizendo que o porco é comida. Um versículo tão claro quanto esse que lemos, né? Porque se você tiver um versículo que diga claramente que o porco é comida, então Cristo sim vai estar falando do porco lá. Mas como nós não encontramos na Bíblia, e nós temos certeza do que dizemos, nós sabemos que Cristo, quando se referia à comida, ele jamais estava falando de porco, porque isso nunca foi comida para ninguém. E, irmão Jackson, quando nós falamos, né, que queremos provas de que os apóstolos comeram carne imunda, o que as pessoas fazem? Não, Pedro, lá na visão, Deus mostrou para ele que os alimentos, agora os animais ali estavam purificados, né? Ou seja, eles pegam uma parte parcial do texto e não entendem o seu contexto. Então, se você crê que essa visão purificou os animais, a segunda pergunta agora que eu deixo aqui para vocês responderem é o seguinte: por que lá em Atos 10, verso 14, Pedro não comeu e ainda chamou de imundo, sendo que Cristo já havia morrido, já havia ressuscitado, sendo que o Espírito Santo já estava com os apóstolos, porque Pedro ainda não comeu?
Terceira pergunta, mas por que o apóstolo Paulo considerou os animais imundos também lá em Romanos, capítulo 1, verso 23? A outra pergunta, por que o apóstolo João, numa revelação dada por Cristo, também citou aves como imundas lá em Apocalipse 18, verso 2? Você consegue responder isso? Então cite um versículo e entre em contato conosco. Então, irmão Jefferson, vamos ler Atos 10, 34 e 35 para entender do que se tratava aquela visão no contexto, né, na Escritura. Porque é importante, assim como você faz um vestibular, assim como você lê algum livro, né, alguma história, você sempre tem que ler do início ao fim para entender a mensagem, né, o contexto da história ou o que aquilo quer te ensinar. E a Bíblia Sagrada não é diferente, nós temos que ler o contexto para poder entendê-la. Então, irmão Jefferson, Atos 10, 34 e 35. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheça por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas o que lhe é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então isso é a sequência do relato da visão. E irmão Jefferson, como nós perguntamos aqui, né, Pedro, ele não comeu? Se alguém quiser conseguir provar que Pedro comeu, então manda o versículo para nós, mas você não vai encontrar, né? Pedro, ele só disse que não comeu. E irmão Jefferson, ele fala aí que Deus não faz acepção de pessoas justamente porque até aquele momento os gentios eram considerados imundos para o povo judeu. Claramente, Atos 10, 28 fala que Deus não faz acepção de pessoas. Aqui dizendo, e disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a um estrangeiro, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame como um imundo. Então Deus não faz acepção de pessoas, por isso Deus deu esta visão a Pedro. Se você diz lá, se você cita Atos 10 dizendo que Pedro ali teve a visão do lençol e que foi ordenado a ele comer ali aquilo que estava no lençol, animais quadrúpedes e muitas outras coisas que estavam ali, Pedro disse, de maneira nenhuma, Senhor, nunca comi coisa como imunda. Pedro foi desobediente? Você entende que Pedro argumentou com o próprio Deus ali que lhe mostrou a visão? Então, se você crê dessa forma, você está dizendo que Pedro foi desobediente, que Pedro argumentou com Deus e não fez o mandato de Deus. É nesse ponto que você vai chegar. Você vai dizer, tivemos ali um apóstolo desobediente aos mandamentos de Deus. É isso que você vai chegar. Então, se você consegue contextualizar Atos e outros versos que o irmão Samuel citou aqui, e dizer que pode-se comer todas as coisas, infelizmente você está se contradizendo a si próprio, porque você sabe lá no íntimo do seu coração que não é isso que está escrito, e você está fazendo as coisas ao seu bel prazer. Importante, né? Sempre com versículos, porque nós defendemos a Bíblia com base em versículos. Tudo que estamos falando aqui, nós estamos dando referência bíblica, então é importante, se você quer ao contrário, é importante você ter também, né, um verso bíblico para poder apresentar, porque só de argumentação, aí a gente esquece a Bíblia, né? Se for só para argumentação e ideias e filosofia, aí então não precisa da Bíblia. Para que a Bíblia, né? Então, irmão Jefferson, outro argumento bem utilizado, né, é dizer que a lei, Cristo cravou ela na cruz. Então, se Cristo cravou na cruz, nós não podemos ter nenhuma referência no Novo Testamento de que a lei exista. Irmão Jefferson, vou pedir para você ler para nós Hebreus 10, verso 16. Vamos ver o que o escritor aos Hebreus disse, né? Muito posteriormente à morte de Cristo e ressurreição, o escritor dos Hebreus escreveu o seguinte em Hebreus 10, verso 16. Então, ainda mais você, né, que quer aprender com sinceridade a palavra de Deus, é muito importante que você leia simultaneamente, assim como nós estamos lendo, né, conosco. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escrevereis em seus entendimentos. Então, Mundias, como é que a lei não existe mais? Não tem como falar que a lei não existe mais. Se a lei não existe mais, por que você não adultera? Por que você não rouba? Por que você não levanta falso testemunho contra o teu próximo? Por que você não fala o nome de Deus em vão? Por que você não começa aí a desonrar seu pai e sua mãe? Por que você não começa a cobiçar as coisas dos outros aí, como está escrito lá, que não é para cobiçar nada do teu próximo, nem o boi, nem a mulher, nem a casa, nada é para cobiçar do teu próximo, se não existe lei. E muitos de vocês vão dizer, mas Cristo citou lá no Novo Testamento as leis, só não citou uma. Mas Cristo não ia citar
as leis para quem já cumpria certas leis. Ele citou aquilo porque eles estavam descumprindo aquelas leis. Então, realmente a lei existe e existe até o dia de hoje. Até em passagens nas Escrituras diz que os gentios, não sabendo a lei, têm a lei em seu coração. Então isso é muito importante. Não deixe que o seu líder religioso tire a lei do seu coração. E se você ainda não a tem, ponha em seu coração para fazer aquilo que o Eterno se agrada. E vamos a mais uma pergunta, né, que vocês vão até estranhar nesse primeiro momento que eu pergunto. Se a lei não existe, o porquê o pecado ainda é levado em conta? Mas, irmão Jefferson, vamos ler Romanos 5, verso 13? Nós vamos ler aqui, né, o porquê dessa pergunta. Se a lei não existe, por que o pecado ainda é levado em conta? Então, Romanos, escrito, né, pelo apóstolo Paulo, capítulo 5, no verso 13, né, a gente vai encontrar essa resposta. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Ou seja, irmão Jefferson, a Bíblia está clara, não sou eu que estou dizendo. Paulo escreveu, se a lei não existe, o pecado ele não é imputado, ou seja, ele não é levado em conta em algumas traduções, né? Então fica a nossa pergunta, por que o pecado ainda é levado em conta se a lei, acaso, tenha sido abolida na cruz? Que alguém consegue responder com versos na Bíblia? A gente está aí à disposição, né, para estudarmos esse conteúdo. Então, irmão Jefferson, vamos ler aqui mais um versículo, né, para a gente concretizar essa questão. Atos 24, verso 14, porque lá nós vamos ler né, um relato, um testemunho do apóstolo Paulo, escrito ali nos Atos dos Apóstolos, que muitas pessoas usam Romanos 14, né, não entendem que lá está falando de carne que é alimento. Lá Paulo jamais considera porco alimento, né? E olha que o apóstolo Paulo mesmo escreveu a carta aos Romanos, disse aqui em Atos 24, verso 14. Mas confesso-te que, conforme aquele caminho a quem chamo seita, assim sirva ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Olha aí, irmão Jefferson, o apóstolo Paulo está confirmando que ele serve na igreja, né? Que ele falava ali para os judeus, por isso ele disse, né, a qual vocês chamam de seita, mas na verdade ele está se referindo à igreja de Deus. Você pode entender isso lendo o contexto, lá em Atos 24. Ele disse que mesmo estando na igreja, ainda ele cria e servia na lei e também cria nos profetas, irmão Jefferson. Então como que a lei foi abolida? Me explica. Não tem explicação, né? Não existe lei abolida. Algumas leis cerimoniais ali deixaram de ser feitas porque o Messias cumpriu a lei no madeiro. Algumas leis cerimoniais, e isso é bem certo. Está escrito lá em Efésios, que a lei que consistia em mandamentos de ordenanças, ou seja, leis cerimoniais, ele cumpriu no madeiro. Essas leis que eram as leis sacrificiais lá, que tinham que oferecer um sangue em troca do perdão do pecado. Esse é o sacrifício perfeito, sendo Yeshua, sendo Jesus, como você entenda melhor o nome, ele cumpriu. Essa lei foi cumprida, mas abolida nenhuma de outras leis foi no Novo Testamento. Inclusive, né, muitas pessoas acabam lendo Hebreus, onde fala dos animais, e tudo jogam para cima do porco, né, acabando tentando sempre achar um argumento ali para transgredir. E nós dissemos aqui, afirmamos, né, a lei das ordenanças, ela não tem nada a ver com o caráter do cristão como a lei moral de Deus. Então existe a lei que, como nós dissemos no vídeo passado, era consequência. Por exemplo, o sacrifício do animal ele era consequência da transgressão, né, do pecado, então teria que haver a purificação através do animal, que foi citado em Hebreus, né, que não era o suficiente, por isso Cristo morreu. E tem a lei que era a lei de caráter, a lei de você não roubar, a lei de você obedecer a Deus, de você não transgredir, aquela lei que você tem a opção de não ou obedecer. Então, irmão Jefferson, infelizmente, né, muitas pessoas vão acabar deixando a vida eterna escapar pelas mãos devido ao seu gosto por algo que nós que conhecemos a Bíblia nem consideramos comida, que é o porco, né, e outros animais. Que, engraçado, irmão Jefferson, que lá no Éden também, Adão e Eva justamente acabaram sendo pegados ali pelo seu estômago, né, por também, né, claro, tentados por Satanás, porque Satanás disse, né, com um argumento que parecia bom aos olhos deles, dizendo que eles teriam o mesmo conhecimento de Deus, e acabaram sendo pegados pelo estômago. E, irmão Jefferson, até nós entendemos que as pessoas tentem usar a própria Bíblia para contradizer os mandamentos, porque o próprio Satanás usou contra Jesus, né, lá quando ele pediu que Jesus se jogasse do pico lá do templo, né, citando lá uns salmos. Então,
até Satanás usa as escrituras, então isso não nos espanta, né, irmão Gerson? E justamente eu faço aqui um adendo ao nosso estudo aqui, as nossas argumentações, dizendo para vocês, veja, Adão e Eva foram pegos pelo estômago ali, comendo o fruto que era proibido pelo Eterno ali de comer. E muitos vão dizer, não, mas se você é gentil, você pode escolher o que comer. Se você é gentil, enxertado na oliveira verdadeira, como está escrito lá em Romanos, você tem que dar o fruto da oliveira verdadeira. Você é um gentil enxertado nas condições de um israelita ali. Então você tem que dar os frutos das condições de um israelita. E daí não se existe argumento para dizer que um gentil convertido a Jesus ali, ele pode comer do que quiser. Porque, como falamos aqui, você não vai encontrar na Bíblia os apóstolos ali comendo carne imunda, comendo coisas imundas. Você não vai encontrar discípulos, você não vai encontrar ali Jesus comendo carne imunda e, mais ainda, no Antigo Testamento você não vai encontrar Noé sendo um gentil, fazendo sacrifícios de animais impuros, tanto que se você for pegar lá, quando ele saiu da arca e construiu um altar a Deus e ali ofereceu o sacrifício, veja lá se ele pegou o sacrifício de animais imundos. Você não vai encontrar Abraão sendo um gentil, comendo coisa imunda, sacrificando coisa imunda. Você não vai encontrar nenhum dos gentios nas escrituras sagradas ali, antes do nascimento da nação hebreia ali, você não vai encontrar ninguém se alimentando de animais impuros, sendo ele gentil, sendo eles gentil. Então eu ouso falar que nem um gentil que é convertido a Deus no Antigo Testamento ele comeu coisa impura, e nem um gentil que veio a conhecer o Evangelho através do sacrifício de Cristo no Novo Testamento, ele também comeu coisa impura ou imunda. E lembrando, né, que a lei ela não é de Moisés. Moisés não tinha autoridade nenhuma para criar lei. A lei foi dada à nação de Israel através de Moisés, mas quem citou da sua própria boca lá no monte foi o próprio Deus, que escreveu também posteriormente. Então, argumentar dizendo que a lei de Moisés é muito desconhecimento, né, das escrituras sagradas, porque quem lê lá, quando foi prescrita a lei através de Moisés, vai entender que foi o próprio Deus que deu a lei aos homens, né? E também lá em Gênesis nós encontramos que Abraão obedeceu os mandamentos de Deus. Então a lei do Criador, né? Ela é eterna, ela é justa e ela é para todo homem também, como diz lá em Provérbios, né? Que é dever de todo homem guardar a lei de Deus. Mas então é isso, caros ouvintes, irmão Gerson. Nós ficamos por aqui, né? E creio que ficou bem claro esse estudo. E se você tem como responder uma dessas perguntas, entre em contato conosco que nós seremos sinceros, né? De estudar com você as Escrituras, porque o nosso dever aqui como obedientes à verdade é sempre descobrir cada vez mais a verdade bíblica. E mais uma vez nós lhe falamos, quer nos contradizer, use versículos dentro do seu contexto. Nos traga versículos aqui em que seu contexto mostra que realmente é aquilo que fala. E desde já agradeço a oportunidade e desejo a paz seja convosco. Lembramos, né, que nós não estamos aqui para contestar a fé de ninguém, nós estamos aqui para defender a verdade e para tentar encontrar aqueles que são justos e aqueles que querem obedecer à palavra de Deus. Nós fazemos esse vídeo aqui não para contrariar as religiões, mas sim porque nós sabemos que no meio das religiões há pessoas sinceras que querem fazer a vontade de Deus. Então se você é uma dessas pessoas que ficou abalada, né, que quer conhecer realmente a verdade, entre em contato conosco, porque nós sabemos que a maioria não vai aceitar mesmo, né, nós temos convicção disso, mas nós estamos atrás de você, que é um sincero estudante da palavra de Deus, para que você possa conhecer, né, e ser agregado a esse evangelho tão poderoso. Então é isso, caros ouvintes, que a paz seja com todos e até o próximo estudo.